Fala galera, Bezão na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo do GOAT Sport. E hoje galera, GOAT na história de uma lenda. Ninguém mais, ninguém menos que Niki Lauda no GOAT hoje. A gente está fazendo geralmente um piloto do passado com um piloto atual, mas a gente quebrou um pouco esse ritmo porque ontem, dia 22 de fevereiro, foi aniversário do Niki Lauda. Então, para fazer uma homenagem para ele e para vocês conhecerem a história do grande piloto austríaco, a gente trouxe ele nesse quadro de hoje. Bom, Niki Lauda nasceu em 22 de fevereiro de 1949 na Áustria, em Viena. E ele teve dois momentos na Fórmula 1. Ele disputou de 1971 a 1979 corridos e depois parou e voltou em 1982 e terminou sua carreira em 1985. Então vamos lá contar como é que ele foi para a Fórmula 1, como é que ele conquistou seus títulos, e já vou adiantar que ele tem um título, um recorde, que só ele tem. Mas galera, antes da gente começar a contar a história dessa lenda, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dá like nele, é sempre muito importante pra gente, ajuda muito o nosso trabalho. E pô, manda para os seus amigos que curtem Fórmula 1, que estão começando a gostar, porque isso vai chegar, vai contar a história de uma lenda. Então, vamos lá. Em 1971, o Niki Lauda disputou o seu primeiro GP pela March, a equipe que ele vinha correndo nas categorias de base, e ele disputou seu primeiro GP, que foi o GP em sua terra natal, né, da Áustria. Mas ele não conseguiu terminar o GP, a March era uma equipe muito modesta e ele teve que pagar a sua vaga. Em 1972, ele seguiu na equipe, dessa vez também como piloto pagante, e ali ele conseguiu já ter uma temporada inteira, mas ainda teve muitas quebras, muitas inconsistências, né? Como disse, o carro da March não era muito bom, quebrava demais, né? Ele não teve um grande resultado. O seu melhor resultado no ano de 1982, que foi vencido por Emerson Fittipaldi, foi um 7º lugar. Em 1973, o Niki Lauda vai para a BRM e aí ele consegue seus primeiros pontos na Fórmula 1. O melhor resultado dele naquele ano foi um 5º lugar. Só que as coisas começam a mudar para o Niki Lauda em 1974. Clay Regazzoni foi contratado pela Ferrari e indicou o nome do austríaco para a Ferrari contratar. E aí ele consegue então, em 1974, o seu primeiro contrato como um piloto contratado. Antes, todas as equipes que ele participou, a March e a BRM, ele foi como piloto pagante. E aí os ares começam a mudar para ele, né? O primeiro ano dele é um pouco modesto, mas muito bom para ele. Ele terminou, por exemplo, em 1973, ele terminou em 17º. Em 74, ele terminou em 4º lugar. Ele consegue as suas primeiras vitórias na Fórmula 1. E seus primeiros pontos não, as suas primeiras vitórias na Fórmula 1, e aí ele vai para o ano de 1975. Corridas que ele venceu em 1974 foi Espanha e Holanda. Bom, em 1975, já estabelecido na Ferrari, já estabelecido como um grande piloto, porque ele já vinha mostrando talento, ele consegue o seu primeiro título mundial. Ele tem 5 vitórias nesse ano e ele tem um desempenho constante, né? Ele tem apenas um abandono e alguns outros lugares, tem o 6º lugar, o 8º, mas ele consegue ali essas 5 vitórias que garantem para ele o título mundial com míseros 64,5 pontos. Olha como é que as coisas eram diferentes na Fórmula 1 naquele tempo. Peraí, antes, o Niki Lauda foi campeão, mas você quer ser campeão também? Então não se esquece de se inscrever, dar like, ativar o sino, compartilhar o vídeo. Isso é muito importante pra gente, porque aí você vai saber de todos os nossos vídeos, vai receber em primeira mão. Pô, vai ser um campeão no canal, vai ser o cara que vai chegar na frente de todo mundo.
Então se inscreve no canal e dá o seu like. Bom, 1976 é um ano divisor de águas para o Niki Lauda. Ele vinha disputando o título com James Hunt e vocês podem assistir o filme Rush, a gente já recomendou aqui, mas eu recomendo de novo. Ele conta essa história da rivalidade deles, era uma rivalidade muito intensa, mas na corrida da Alemanha, em Nürburgring, o Niki Lauda sofreu um gravíssimo acidente. Ele bateu a Ferrari e ficou preso no carro, só que o carro pegou fogo. E foi tão grave a situação do austríaco que ele foi levado para o hospital e tudo ficou grave lá no hospital, que chamaram um padre para dar extrema unção para ele, mas graças a Deus tudo correu bem, ele se recuperou. O grande problema que ele teve, a sequela que ele teve foi perder uma parte da orelha e ele voltou, então teve alta e tudo, e pasmem, ele voltou no mesmo ano. Coisa de maluco, né? Mas lenda é isso, cara. O cara consegue voltar, dar a volta por cima. Ele voltou para a Fórmula 1. O que acontece? Ele tinha tido uma grande vantagem nesse período, mas o James Hunt aproveitou que ele não estava correndo e se aproximou. Então, eles voltaram a fazer a disputa e só foram decidir o título na última corrida de 1976. Foi na corrida estreante do campeonato, o GP do Japão. E aí teve um cenário todo cinematográfico mesmo, tinha que virar filme essa temporada, né? O dia da corrida estava chovendo horrores, estava muito complicado de guiar, eles largam, só que o Niki Lauda, ele avalia a situação e decide abandonar a corrida porque ele achou que não era seguro. E aí o James Hunt aproveitou e escalou o pelotão lá e conseguiu o terceiro lugar. E se sagrou campeão por um pontinho só. É muito legal essa história, né? Assim, é interessante ver essa volta por cima. E vocês veem como é que o Lauda estava muito bem no campeonato, né? Ele conseguiu, mesmo ficando fora de algumas corridas, ele ainda conseguiu disputar o título e perder só por um pontinho. Se o Hunt chega em quarto, o Lauda era campeão. É lenda ou não é lenda? E aí, em 1977, tudo volta aos trilhos para o nosso grande piloto austríaco, e ele se sagra bicampeão mundial pela Ferrari. Que maravilha, né? Um bom título para a gente ter. Gostaria. Bom, no final de 77, indo para 78, o Niki Lauda faz uma transição. Ele sai da Ferrari e vai para Brabham. E ele consegue ali no primeiro ano, em 78, um resultado legal. Não foi um título, mas ele ficou em quarto no campeonato. Porém, em 1979, ele tem muitos abandonos e acaba o campeonato lá embaixo. E isso deu uma desanimada, só que, ao mesmo tempo, ele também já estava com outras prioridades na vida. Ele tinha comprado, aberto na verdade, uma empresa aérea e ele estava se dedicando, então ele decidiu, no final de 1979, se aposentar da Fórmula 1 e se dedicar à sua empresa aérea. É estranho, né? Um piloto com empresa e tal, mas o Niki Lauda, ele era um grande empresário. Um dia a gente pode contar essas histórias extra Fórmula 1 porque são muito interessantes. Mas, como uma grande lenda está sempre em volta da Fórmula 1, ele até chegou a trabalhar como repórter e tal nesse período da Fórmula 1, mas em 1982 ele recebe uma proposta milionária da McLaren, irrecusável, e então ele retorna para a Fórmula 1. E nesse ano de reestreia, ele só precisou de 2 corridas para vencer. Para vencer a sua primeira corrida na volta. Ele venceu o terceiro GP, que era o GP dos Estados Unidos. Depois ele conquistou mais uma vitória, que foi no GP da Inglaterra, e terminou o ano em 5º lugar. Em 1983, a McLaren deu uma rateada lá com o carro, e isso deu uma baqueada no Lauda. Ele ficou um pouco desanimado, eles não conseguiram ter bons resultados. O Lauda só teve 2 pódios, um 2º lugar nos Estados Unidos e um 3º no Brasil, e ele chega para 1984 muito descrente com a equipe e com a situação, porque ele tinha também como companheiro de equipe também uma lenda, o Alain Prost, que era franco candidato ao título naquele ano.
Mas lendas são lendas. E Niki Lauda consegue bater o Alain Prost em 1984 por meio ponto, e conquista o seu tricampeonato mundial. Bom, em 1985 a gente chega na última temporada do Niki Lauda como piloto. Ele tem um ano muito complicado, ele teve 12 abandonos em 15 corridas e conquistou apenas uma vitória. E aí ele já estava com outros objetivos na vida, né? Pô, em 79 ele já estava com a empresa de avião, pô. Em 85 também. Então ele já estava ali, ele decidiu se aposentar. Ele fez o último GP dele, foi o GP da Austrália, e infelizmente ele terminou também abandonando o GP da Austrália. E aí o Lauda, ele ficou um tempo fora da Fórmula 1. Em 1990, nos anos 90 na verdade, ele volta para a Ferrari para ser um consultor técnico, mas ali ele não tem um grande destaque, ele vai ali na parte mais interna da Fórmula 1. Em 2001, ele é contratado para ser diretor técnico da Jaguar, só que infelizmente ele também não consegue fazer um grande trabalho e é demitido em 2003. E ele vai dando tempo, ele vai se dedicando às empresas dele, etc. A história dele é muito interessante. E aí ele volta para a Fórmula 1 em 2012 com a Mercedes, sendo um presidente de honra da Mercedes. E aí ele tem um papel muito importante em vários momentos, mas ele é importante nas negociações para a Mercedes trazer um britânico ali muito importante para a história, que é ninguém mais, ninguém menos que Sir Lewis Hamilton. E foi acompanhando a Mercedes nesse tempo todo. Acho que o Lauda estava sempre nos autódromos e tudo. E aí eu botei aqui, eu acho que é justo a gente colocar, que ele tem no currículo, além do tricampeonato mundial, o hexacampeonato de construtores, porque ele foi uma figura muito forte da Mercedes nesse tempo. Quem assistiu a Fórmula 1 com certeza viu várias vezes o Niki Lauda nos boxes da Mercedes, falando, enfim, ele era um cara muito forte. E o Hamilton já disse da importância dele, o Toto Wolff, enfim, muita gente. E aí, infelizmente, em 20 de maio de 2019, o Niki Lauda se despediu da gente. Ele tinha tido alguns problemas em 2018, fez uma cirurgia que até foi bem sucedida, mas ele foi perdendo um pouco da força dele. Em 2019, por problemas renais, ele se despediu. Mas fica essa história da grande lenda que é Niki Lauda. Agora eu vou falar um pouquinho dos números para vocês. Eu vou falar do recorde que só ele tem. Bom, foram 13 temporadas disputadas, 3 títulos como piloto e 6 títulos como escuderia. Ele disputou 177 GPs, conquistou 25 vitórias, 24 pole positions e 52 pódios. O primeiro GP que ele disputou, como eu já disse anteriormente, foi o GP da Áustria de 1971, e o último que ele disputou foi o GP da Austrália de 1985. Aí agora vocês vão me perguntar, qual é o recorde que ele tem que todo mundo inveja? Olha, o lendário piloto é campeão, é o único piloto campeão pela Ferrari e pela McLaren. Só ele tem esse recorde. E olha que recorde de invejar horrores. Essa foi a grande história do Niki Lauda. Não se esqueça de se inscrever, dar like, compartilhar o vídeo. Isso é muito importante. Se você está gostando desse quadro de GOAT na história, escreve os pilotos que você está querendo ver. A gente vai trazer para vocês. E se vocês quiserem saber sobre a vida dos pilotos fora da Fórmula 1, fala para a gente também saber, porque o GOAT na história ele é um quadro que fala da história do piloto na Fórmula 1. Então a gente pode buscar outras formas de contar a vida desses pilotos, que é sempre muito interessante. A do Niki Lauda, então, é cheia de coisas extras que são interessantíssimas. Então é isso, galera. Eu me despeço nesse vídeo. Um abraço!